Queridos, vamos lá, né? Meus amados, bem, nós temos aí 4 quartas-feiras antes da semana da nossa conferência. Nós vamos usar essas 4 quartas-feiras, hoje a primeira e mais 3 quartas-feiras, para nós falarmos um pouco mais acerca do reino milenar, mas dando ênfase à nossa salvação. O reino milenar tem vários aspectos, né? Ele cumpre várias funções dentro do plano de Deus, e uma dessas funções que o reino milenar cumpre é concernente à salvação dos eleitos de Deus. Então é um aspecto muito específico do reino milenar, e que talvez é o que mais nos interessa, é compreender o papel do reino milenar no que diz respeito à nossa salvação, a salvação dos eleitos. Não a salvação de toda a humanidade, de todos os homens, mas dando ênfase a esse aspecto de como o Senhor vai realizar, vai cumprir plenamente a nós a sua fidelidade quanto à sua eleição e predestinação. Ou seja, o Senhor nos elegeu, nos predestinou, para compor o corpo de Cristo, para formar a noiva de Cristo, e como tal, está implícito nesta eleição a nossa salvação. Logo, é lógico, uma vez que não há como nós nos tornarmos corpo de Cristo, ou noiva de Cristo, sem sermos salvos. Então, quando diz que o Senhor nos elege para sermos a esposa do Cordeiro, quando Ele nos escolhe, nos predestina para formarmos o corpo de Cristo, isso está implícito, né, nesta obra de Cristo, a nossa salvação, que é garantida pela sua fidelidade. Como diz lá em Filipenses, aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então nós vamos olhar o reino milenar sob essa perspectiva, a função do reino milenar em relação à salvação dos eleitos, tá bom? Então, para tanto, hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre a nossa salvação, compreender como ela acontece, o conceito de salvação, quais são os passos dessa salvação, porque se nós não compreendermos a natureza da salvação e como ela acontece em nossas vidas, não teremos como compreender onde entra aqui o reino milenar nessa história da nossa salvação. Tá ok, pessoal? Bem, então eu quero começar, e eu quero que vocês me acompanhem, porque nós vamos lançar aqui vários pressupostos, vários princípios. Cada princípio tem que ser levado a sério, deve ser compreendido e deve ser levado adiante. Você não pode ouvir um princípio, compreendê-lo, deixá-lo de lado e seguir para um outro princípio. Não. Toda vez que você avança de um princípio para o outro, você carrega o princípio anterior para o próximo nível, para reuni-lo ao princípio que se segue. E assim você vai sempre acumulando princípio sobre princípio, porque é somente na compreensão de todos os princípios que nós vamos ter uma visão clara, e uma visão bem específica acerca do assunto. Tá bom? Bem, eu quero começar então apresentando 3 textos bíblicos para os irmãos que falam acerca da nossa salvação. Eu poderia apenas mencioná-lo, citá-lo, mas como é um estudo, faço questão de lê-lo. Vocês devem inclusive anotar, para servir de fundamento, de base, de maior compreensão. Então eu começo aqui com 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 9. Então estamos aqui começando um tema sobre salvação, caminhando, para o escopo do estudo, que é o reino milenar, mas vamos lançando aqui esses princípios iniciais. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10, ou melhor, versículo 9, nós temos uma afirmação, quando diz que nos salvou
A última palavra do versículo anterior, que é o versículo 8, é a palavra Deus, quando diz, segundo o poder de Deus que nos salvou. Então você pode ler o versículo 9 dizendo, Deus nos salvou, porque este que é um pronome relativo, que está retomando a palavra Deus, né, o substantivo Deus do versículo 8. Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então aqui nós temos uma afirmação que deve ser compreendida. Deus nos salvou. Então veja que Paulo aqui ele apresenta a salvação como um fato no passado. Então todos nós podemos declarar alto e bom som que nós fomos salvos. O Senhor nos salvou. É uma obra divina, é uma obra de Deus. Então nós podemos dizer claramente que nós fomos salvos. Logo, se nós fomos salvos, nós então somos salvos no presente. Se em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, o verbo salvar está no passado, ele nos salvou, agora nós temos que encontrar o texto que fala que nós somos salvos no presente. Ele nos salvou no passado e no presente nós somos salvos. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então nós fomos salvos e nós somos salvos no presente. Então não é errado você afirmar que você foi salvo, tampouco é errado você afirmar que você é salvo, porque a Bíblia diz para nós que somos salvos. Então a Bíblia ela não se contradiz absolutamente quando afirma que nós fomos salvos, que nós somos salvos. E ainda mais, veja também lá em 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, ou melhor, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Pedro vai dizer assim, olha, obtendo o fim da nossa fé, obtendo o objetivo da nossa fé, a salvação da vossa alma. Ou seja, a Bíblia sem nenhuma contradição diz que nós fomos salvos, que nós somos salvos e que nós seremos salvos, quando diz que nós vamos obter finalmente o fim, a finalidade, o objetivo da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Então, temos aqui, portanto, 3 declarações complementares. Nós fomos salvos, nós somos salvos e nós seremos salvos. Bem, esses 3 verbos, eles só podem ser declarados com certeza, com convicção, se você partir do pressuposto que a salvação é uma obra divina, não é uma obra humana. Ou seja, onde está a garantia de que eu fui, sou e serei? Essa garantia não pode estar em mim, absolutamente, porque o homem em si, ele é vulnerável, o homem em si, ele muda de opinião, ele erra, ele cai, ele se levanta, sim ou não? Então, temos que partir do princípio de que a salvação é uma obra divina, como claramente está no livro do Apocalipse, salvo engano, no capítulo 5, quando diz que a salvação pertence a Deus, é uma obra divina. Então, quando eu olho para o poder de Deus, para a soberania de Deus e, sobretudo, para a fidelidade de Deus, então eu posso declarar alto e bom som que eu fui salvo, que eu sou salvo e que eu serei salvo, porque eu estou declarando aquilo que aquele que está fora do tempo, porque para Deus não há nem passado, nem presente, nem futuro, porque o tempo só existe dentro dele, como todas as coisas só existem em Deus. Então ele pode simplesmente falar que nós temos uma salvação eterna. A salvação que inclui o passado, que inclui o presente, que inclui o futuro, a despeito da minha atual condição, esta é uma salvação o quê?
eterna, porque não é uma salvação que está presa ao passado, tampouco presa ao presente e tampouco presa ao futuro. Ela passa por todos os tempos. Por isso que Paulo vai dizer aos Filipenses, alto e bom som: aquele que começou boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Este é um primeiro princípio. Dá para entender? Então você não tem que ficar nesse sentido, nesse primeiro momento, preocupado com a sua salvação, porque ela pertence a Deus, ela procede de Deus. O mundo já não havia, ele já havia nos elegido, já havia nos salvado por meio da morte do Cordeiro de Deus, que foi imolado antes da fundação do mundo. Ele nos salva no tempo, promete que salvará no futuro. Ou seja, nós estamos completamente alcançados por uma graça que é eterna, e somos alvo da salvação de Deus, que é uma salvação eterna. Nesse primeiro princípio, alguém, e não raras vezes isso acontece, pode cair em um dos dois extremos. Ou o extremo daquele que não admite absolutamente esta verdade, porque ele diz assim: bem, se é assim, se a salvação é de Deus, eu fui, sou e serei salvo, porque depende da soberania divina, do poder divino, da fidelidade divina, então eu posso fazer tudo o que eu quiser. A pessoa que pensa assim, ela diz isso, talvez não porque ela queira fazer tudo o que ela gostaria, ou que ela diz que poderia fazer, mas ela quer dizer: se você fala assim, você relativiza de tal modo a salvação no que diz respeito ao esforço humano, que não faz sentido. O homem tem que estar trabalhando na sua salvação. Mas no outro extremo tem aquele que leva tão a sério essa verdade, de que nós fomos salvos, somos salvos e seremos salvos, e ele crê de tal modo que ele fala: bem, então não tenho que me preocupar mais com nada absolutamente, vou viver agora a minha vida do jeito que eu quiser, porque se Deus é soberano, se ele tem o poder e se ele é fiel, logo ele vai cumprir mais cedo ou mais tarde. São dois extremos do erro. Afirmar que a salvação pertence a Deus, que ela é uma salvação eterna, que depende da soberania, poder e fidelidade de Deus, não significa que nós não participamos da salvação. Não significa que nós não somos chamados a cooperar com esta obra de Deus. E daí tem um texto bíblico lá no Salmo 127, que nos serviria para nós compreendermos essa questão. Onde entra a nossa participação? Até quando a nossa participação nos torna autor de nossa salvação? Ou não? Até que ponto, sendo Deus o autor e eu sendo chamado para participar, eu não me torno coautor da salvação? De que maneira eu posso atuar na salvação que é de Deus sem me tornar autor da minha própria salvação? Essa é a questão. Então o Salmo 127 tem um texto que é bem paradoxal, mas é o que equilibra esses extremos, Quando o salmista fala assim: olha, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Logo, há uma sentinela. A sentinela é a parte humana. Eu tenho uma casa, eu preciso de um guarda, para proteger a minha casa. Eu tenho que ter uma sentinela ali, de prontidão, para que a minha casa não seja roubada, para que minha casa seja guardada. Entretanto, diz o salmista, que quem guarda é o Senhor. E se o Senhor não guardasse, poderia colocar 1, 2, 3, 4, 10, o exército inteiro de sentinelas, mas a casa não seria guardada. Então, esse paradoxo, ele traduz bem a ideia. Quem guarda a nossa casa é Deus, mas não nos isenta de ter uma sentinela. A obra da salvação é uma obra de Deus, mas não nos isenta de participarmos ativamente e efetivamente dentro desse processo de salvação. O salmista, no Salmo 127, dá um outro exemplo. Ele diz que ele fala da sentinela e também fala dos edificadores,
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então há alguém edificando a casa, mas quem edifica é o Senhor. Então nós temos aqui Deus como aquele que é o garantidor da salvação, e não somente o garantidor, ele é o capacitador, porque quando nós nos tornamos participantes nessa obra de salvação, quando somos chamados a participar da obra de salvação, não o fazemos com as nossas próprias forças, com a nossa própria capacidade, mas pelo dom da graça, pelo dom da fé, pelo poder do Espírito Santo, que são dons de Deus para, por meio dessas coisas dadas gratuitamente por Ele, possamos nós participar do processo de salvação. Compreender isso nos livra de um grande engano, na verdade nos livra de uma falácia, né? A falácia é uma espécie de argumento que parece fundamentar algo, mas por detrás é só um engodo, é só um sofisma. A falácia é quando você vai encontrar um bom orador, e ele então tem muitas falácias, então ele vai jogando falácia em cima de falácia, e você fica sem argumento, calado, porque é tão forte o que o camarada diz, mas é tudo sofisma. Por exemplo, tem uma falácia chamada falácia da autoridade. Você chega para alguém, e vai entrevistar alguém, ou vai cobrar alguém, e a pessoa fala assim: olha, eu sou advogado. Ele quer te dar uma carteirada, ele está usando uma falácia da autoridade, tentando te intimidar, como se porventura o seu trabalho dependesse ou não dependesse do que ele é. Então, independentemente do que você seja, você é advogado, você é um policial, você é um médico, você pode ser o que for, aqui onde nós estamos vai prevalecer o que nós temos que fazer, sendo você isso ou não. Então, geralmente, autoridades da área do direito e da área da segurança geralmente costumam usar as carteiradas para poder dissolver uma situação a seu favor. Então é a falácia da autoridade. São várias as falácias, né? Schopenhauer, por exemplo, salvo engano, ele vai elencar, não sei se estou enganado, 21 falácias diferentes. Muito interessante. Bem, de todo modo, pode-se cair na grande falácia, que vão dizer assim: bem, mas a salvação de Deus é pela graça. Se é pela graça, então Deus a dá gratuitamente, ela está dada. Não tem espaço para o homem participar aqui da salvação. Ou seja, eles tomam uma verdade bíblica, que a salvação é pela graça, e querem trazer a palavra pela graça como se fosse de graça, como se fosse no sentido de que nada é exigido, é dado como algo externo que se entrega para você, é seu, eu estou te dando de graça. E não entendem que a palavra graça na Bíblia, quando fala que a salvação é pela graça, quer dizer que Deus é gracioso e que nós não temos nenhum merecimento absoluto de qualquer coisa, muito menos da salvação. Sendo nós pecadores, sendo nós indignos, sendo nós inimigos de Deus, não sendo nós merecedores de absolutamente nada, ainda assim Ele fala: eu vou salvar você porque sou gracioso. Só que esse salvar divino implica não um presente que se dá de modo objetivo. Por quê? Porque a salvação não é a salvação meramente do ponto de vista espacial. Não é que o homem é salvo das chamas do inferno, como dizem, para morar numa mansão celestial. Se a salvação consistisse em apenas Deus nos livrar de um lugar de tormento e nos levar para um lugar de prazer, de delícias, a salvação de Deus seria um grande engodo e não resolveria nenhum problema, porque nós, os salvos, se assim fosse, tornaríamos o paraíso no inferno
o mais rápido possível, o mais rapidamente possível. Por quê? Porque o problema onde nós estamos vivendo, que é um lugar de dores, de sofrimento, um lugar de pecado, de injustiça, não é assim por causa do lugar. A terra não é o problema. Tanto é que se a terra sofre algum mal, se a terra, enquanto a criação, sofre, por exemplo, a corrupção, o mal da corrupção, se as plantas morrem, se os animais morrem, se tudo se deteriora, isso é em razão do homem. Ou seja, se o homem não estivesse na terra com o seu pecado, a terra não sofreria as consequências do pecado do homem. Logo, o problema não é o lugar onde o homem está, mas o problema é o próprio homem. Então, a salvação que Deus oferece para o homem é uma salvação que, ainda que tenha esse valor espacial de que nós não sofreremos a morte eterna, mas teremos a vida eterna, tem esse aspecto, sim, é verdade. Mas a salvação não se esgota nesse aspecto. Pelo contrário, esse é o aspecto mais simples. É um aspecto já resolvido, inclusive, porque não depende de nós. O fato de sermos livrados da morte eterna e ganharmos a vida eterna é uma obra divina, é um decreto divino. Foi Deus que determinou que nós não sofreremos a morte eterna, porque Ele já nos perdoou eternamente. Então, quando nós falamos de salvação, temos que pensar, antes de tudo, que a salvação, enquanto obra de Deus, ela se desenvolve em 3 momentos muito particulares. Quando diz que Deus nos salva, a pergunta é: nos salva de quê? Você tem que fazer essa pergunta, senão você não vai compreender. Se você acha que é só do inferno para o céu, então, de fato, não há nada a ser feito, porque isso já está feito. Porque aquele que crer em mim não entra em juízo para a morte, mas já passou da morte para a vida, está feito. João capítulo 5, palavras de Jesus, nós cremos nele, logo. Então, a obra de salvação de Deus, ela passa por 3 momentos. De que essa obra de salvação nos salva? Então, entenda claramente. Primeiro, a salvação de Deus, ela nos salva da culpa. A partir do momento que todos os nossos pecados, todos os pecados cometidos por nós, todos, de toda a humanidade, e mesmo os pecados que ainda haveremos de cometer, uma vez que Deus já nos perdoou plenamente, Deus não nos perdoa parceladamente. Somos nós que temos a necessidade, porque estamos inseridos no tempo, de resolvermos os nossos pecados no tempo. Vamos chegar nesse ponto. Mas para Deus, o problema do pecado com respeito à culpa, com respeito à punição eterna, com respeito à culpa que o pecado traz, isso está resolvido de uma vez por todas, por causa do perdão divino. Ele já nos perdoou de todos os nossos pecados. E há um texto bíblico muito interessante que nos ajuda a compreender esse primeiro momento da salvação, que ele nos livra da culpa. Tanto é que nós que cremos estamos no amor de Deus, e no amor não há juízo, no amor não há condenação, no amor não há culpa, não é? Há um texto em que Pedro explica claramente, dizendo que assim como a arca, eu me refiro a 2 Pedro capítulo 3, assim como a arca de Noé, ela passou pelas águas de morte, de juízo e de morte no dilúvio. Lembram dessa passagem? Assim como a arca passou ali pelas águas de morte, e ela foi pousar, portanto, no pico do Monte Ararat. Nós temos aqui o símbolo da morte e da ressurreição. Aquela arca representava Cristo. Como que a arca, sendo Cristo, é aquela que carrega em si a criação de Deus, os animais, o homem, todo ser que tinha vida, passando pelas águas de morte,
e sendo elevada para um nível de ressurreição. Então, diz Pedro que esse movimento da arca, passando pelas águas e indo para o Monte Ararat, subindo para o Monte Ararat, representa o batismo. O batismo que nos é colocado, tão logo nós cremos no Evangelho, a pessoa é convidada a ser batizada. Primeiro, o batismo interior, a realidade interior do batismo. Mas o batismo ritual que manifesta externamente, pedagogicamente, aquilo que ocorre dentro do indivíduo. Só que Pedro faz uma ressalva, dizendo que o batismo que agora nos salva não é a remoção da imundície da carne. Então, quando alguém experimenta o batismo, vamos pensar no batismo tanto interior quanto ritual, vamos pensar no ritual, a pessoa batiza, então agora eu estou livre. Não, esse batismo aponta para uma realidade interior de salvação, mas externamente ele não tem o poder de resolver o problema, não é? da imundícia da carne, do poder da carne, do pecado na carne. Ele fala, tá, então para que serve isso então? Isso serve para tratar com a sua consciência, diz Pedro. E esse batismo é aquilo que, por nós termos esse contato direto e visual, né, dos sentidos desse batismo, isso ajuda-nos a tratar com o problema da culpa na consciência, nos dá uma consciência limpa e uma consciência tranquila. Então, o que me traz paz em relação a mim, quando eu sei que eu tenho pecado e ao mesmo tempo sei que sou salvo por meio da graça de Cristo? Ora, o que me dá uma consciência tranquila é eu saber que os meus pecados estão todos o quê? Perdoados. Se eu tenho a confiança de que Deus já me perdoou de todos os meus pecados, a despeito dos pecados que eu ainda cometo, eu tenho uma consciência tranquila. Não somos mais acusados pelos nossos pecados. Não vivemos mais debaixo de acusação. Lembrando que o acusador de todos nós é Satanás, que já foi julgado, inclusive. Então, o fato é que a salvação de Deus nos salva da culpa, nos dando uma consciência limpa, uma consciência tranquila, sabendo que o Senhor pegou todos os nossos pecados e os lançou no mar do esquecimento. Que o Senhor já não se lembra dos nossos pecados. Quando diz que Ele não se lembra, não quer dizer que Ele não tem memória. Não, Ele sabe dos pecados, mas é apenas uma expressão para indicar que jamais Deus vai tomar os nossos pecados, por Ele já perdoados, que são todos, para lançar na nossa face e imputá-los sobre nós como condenação eterna. Absolutamente. Logo, se a salvação nos livra e nos salva da culpa, porque nossos pecados estão perdoados, então, no segundo movimento da salvação e ação da salvação, essa mesma salvação nos livra, portanto, da consequência eterna dos pecados. Porque o pecado tem uma consequência eterna. O salário do pecado é a morte. Se o Senhor me perdoou dos pecados que me trazem a morte, logo eu também sou salvo das consequências eternas deste mesmo pecado. Mas grave essa expressão: se o Senhor nos salvou da culpa dos nossos pecados, porque de todos eles Ele nos perdoou eternamente, grave isso, logo nós somos salvos das consequências eternas dos nossos pecados. Consequências eternas quer dizer morte eterna. Então nós somos salvos do lago de fogo, somos salvos da morte eterna. Agora lembre-se que os pecados, ele tem consequências temporais. Tem consequências temporais. O que ele nos salva é as consequências eternas.
Está lá o camarada, o crente em Jesus, faz umas bobagens, comete os seus erros, e nesses erros ele acaba deixando sua família, cometendo adultério com outra pessoa, destruindo outra família, e nascem filhos dessa relação. O Senhor perdoa esse pecado? Está perdoado. Agora, tem consequências, né? E você vai ter que lidar com essas consequências, que não é somente de filhos que nascem. Os filhos que nascem são consequências e marcas do erro que vai ficar lá. Você vai ter que cuidar. Não é somente consequências econômicas, que você vai ter que trabalhar para poder se desdobrar, para pagar pensão, para filho, para tudo mais. São consequências. Isso o evangelho não resolve não, você vai ter que se virar. Mas tem outras consequências a mais, que são as marcas que nós causamos no próximo. E são coisas que a maioria dos crentes não sabem. Tem que ser tratados. Porque eu fiz tudo isso no passado, aceitei Jesus, sou nova criatura. Calma. Com respeito à culpa, não leve, está salvo. Morte eterna, não te preocupe, está perdoado eternamente. Só que nós temos pessoas com quem prestar contas dos nossos atos. Os crentes não levam isso a sério. Você não ouve. Eu vou dar só um exemplo prático para os irmãos entenderem essa questão. Não vou me aprofundar agora, porque eu estou apenas mostrando os 3 movimentos e ações da salvação, né? Somos salvos da culpa, das consequências eternas. A gente tem que falar de mais uma que está aqui no meio. Mas para dar o exemplo de que nós temos consequências do pecado temporais, e essas nós somos chamados a resolvê-las. Nós somos chamados a resolvê-las. Então, quando um irmão, se estou dando a caráter de exemplo, quando um irmão ofende o outro, digamos que eu ofendi o irmão Rogério. Que tipo de ofensa? Digamos que eu tenha difamado a vida dele, a moral dele, a pessoa dele. Eu manchei a honra dele. E isso a despeito de se o que eu disse sobre ele é verdade ou mentira. Porque nós não fomos chamados para difamar. Nós não temos o direito de difamar. Quem difama o seu irmão, ele tem um problema seríssimo de justiça própria, porque ele se sente efetivamente melhor do que o outro, não é? Ele se coloca na posição de juiz do outro, ele comete o pecado de julgar o servo alheio, e quando ele julga o servo alheio, ele se põe como senhor daquele que ele difama. Então digamos que eu tenha ofendido o irmão Catolé, o irmão Rogério no caso, né? Então eu sou o ofensor e ele é o ofendido. Há um problema aqui, não é? Só que esse problema tem quantos polos? Tem 2. Tem o ofendido e tem o ofensor. Ambos têm um problema a resolver. Ambos. Mas eu sou o ofendido. Ambos estão dentro de um problema. Da parte do ofendido, o ofendido é chamado a perdoar. Essa é a grande questão que trata conosco hoje. Porque agora o Rogério, ele é inclinado a não perdoar, a acolher a ofensa de uma maneira tão profunda na sua alma e ficar ressentido tão profundamente com o ofensor, que sou eu, que ele se acha no direito de não perdoar. E aí vem Jesus, fala a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, né? Leiam depois. E quando ele acaba a oração do Pai Nosso, ele diz assim: olha, por quê? Ele faz a oração do Pai Nosso e conclui dizendo: porque se vocês perdoarem aqueles que ofenderam vocês, o Pai Celestial vos perdoará. E se vocês não perdoarem, o Pai Celeste não perdoará.
Alguém fala, mas tem uma contradição aqui, eu estou perdoado eternamente. Esse perdão eterno é de natureza eterna, que nos livra das consequências eternas. Mas no que tange ao tempo onde nós vivemos, quando o Rogério ele resiste a liberar o perdão, não é que Deus diz, eu não vou te perdoar. Lembre-se, você está perdoado eternamente. O problema é que a palavra, a ideia do perdão é a ideia de perda. Tudo o que o Rogério não quer é perder. Quem está entendendo? Ou seja, ele acha que eu toquei em algo tão sagrado nele, ele acha que eu toquei em algo tão precioso dele, que ele não merecia isso. E logo agora, ele próprio, ao impedir que eu saia livre, que eu seja liberado dessa culpa, porque ele vai ficar me culpando constantemente, ele se amarra a mim e me amarra a si, porque agora ele vai me carregar consigo todos os dias no seu coração. Eu estarei preso a ele e ele estará preso a mim, porque ele decidiu não me libertar, não me perdoar, porque ele não quer perder. Isso é uma ação do ego dele. Quando você olha para o ser de Cristo, para o eu de Cristo, puxa, ele não merecia nada do que ele sofreu, nem se encarnar merecia, se você considerar que ele era justo, absoluto. Mas ele sofre toda a sua paixão, desde a encarnação, todos os processos, sem nunca prender ninguém a si, sempre dizendo, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, perdoa, perdoa, perdoa. Às vezes que Cristo trouxe alguma palavra de juízo, ele falava das consequências dos próprios pecados daquelas pessoas que rejeitavam a sua graça. Ele não falava da incapacidade dele e do Pai de perdoar. Ele falava da consequência natural que o pecado leva às pessoas que o cometem. Então, tanto é que a palavra perdão, na língua grega, a raiz da palavra perdão traz a mesma ideia da palavra divórcio. O que é o divórcio? O divórcio, nesse aspecto que estamos tratando, é deixar o outro ir livre. É dar a liberdade da pessoa. Você está livre, pode ir. Você não me pertence, você não me deve. Então o perdoar é isso. Então, enquanto o Rogério não me perdoa, eu, o ofensor dele, ele próprio está amarrado àquela circunstância, e ele fica, portanto, por causa dessa situação, impedido de desfrutar o perdão divino. Não é que Deus não te perdoe, é que você próprio decidiu não ser livre. Porque se perdoar é deixar ir, se Deus te deixa ir, mas você, sendo livre, se amarra à culpa de uma outra pessoa, ao pecado de uma outra pessoa que te ofendeu, você deixa de ser livre, deixa de usufruir do perdão de Deus, porque você próprio decidiu não perdoar. Não é Deus quem não perdoa, é você que se amarra e se torna uma pessoa inoperante, impossibilitada de avançar e de caminhar, porque você assim decidiu não perdoar. Logo, da parte do ofendido, o ofendido é chamado a perdoar. Aí o que todo mundo diz? Aí é fácil, né? É fácil, porque o camarada ofende o outro e o outro tem que perdoar. É mole. Então, eu ofendo e quem se dá mal é o ofendido, porque ele tem que perdoar. Se não perdoar, estará preso. Mas o fato de ele perdoar é tarefa dele. Não quer dizer que eu não tenha nada a fazer. Não quer dizer que eu apenas tenho que receber passivamente o perdão dele. O ofensor, o outro lado, ele é chamado a ressarcir, a reparar. Lembram quando Jesus fala
lá em Mateus capítulo 5, quando vocês forem levar uma oferta perante o altar de Deus, só lembrando vocês já sabem, mas eu vou lembrar vocês de que esse altar de que diz lá em Mateus 5, e essa oferta que se leva perante o altar, nem é o altar que chamam hoje nas igrejas, nem a oferta que se dá hoje nas igrejas, tá? Nada a ver. O contexto é totalmente outro. O altar, lá de Mateus 5, é o altar de holocausto. E a oferta era o animalzinho que era levado para ser imolado sobre o altar. Porque o altar e a imolação do animal, né, estavam ali pedagogicamente para falar: quando você precisar de perdão, ofereça este animal. Então, aquele que levava a oferta pelo pecado ao altar, o que ele queria de Deus? Ele queria perdão. Ele vai em busca de perdão divino, em busca de reconciliação. Ora, se eu ofendi o Rogério, eu preciso de quê dele? De perdão. Então Jesus fala: aqueles que vão ao altar levando a oferta são aqueles que estão precisando do perdão, mas você se lembra que você tem um problema com o seu irmão, com o seu próximo. Ou seja, eu tenho um problema com o Rogério pela ofensa que eu causei a ele. Eu tenho um problema, eu tenho. Ele não tem um problema em relação a mim, ele só tem que me perdoar. Mas eu causei o problema, eu tenho um problema com meu irmão. Não é o perdoado que tem o problema, é quem ofendeu que tem um problema. Então você se lembra que você tem um problema com o seu irmão, deixa lá a oferta perante o altar e vai primeiro resolver o problema. Porque não é coerente que você busque o perdão e não queira resolver o perdão que você e não queira resolver as suas ações que causou a ferida, a mágoa no coração do outro. Então você vai primeiro, resolve com seu irmão. Se é dívida, paga a sua dívida. Então, se são palavras que você falou, diga para ele, vá até o seu irmão e diga: olha, eu falei isso de você, você sabe que eu falei, mas eu preciso confessar para você que eu falei. Porque a primeira coisa que nós fazemos é falar dos outros e depois falar: não foi assim, não, eu não disse isso. Então, se você falou contra o seu irmão, vai ter com ele, confessa ao seu irmão. Você pecou contra o seu irmão, que você fez isso e aquilo contra ele. E ele então pode receber ou não a sua confissão, o seu pedido de perdão, mas não acaba por aqui. Você ainda tem que ir até aqueles para quem você falou mal dele e reparar. Porque não adianta você falar mal e depois que está todo queimado o camarada, você vai para ele e pede perdão e os outros continuam. O que você fez está lá. Faça alguma coisa. Vá às pessoas e diga: eu errei contra o meu irmão. Não manche sua consciência contra ele por minha causa. Se você faz alguma coisa, coloca no jornal. É muita gente, fala publicamente, vai diante da igreja, num dia de domingo, todo mundo presente, pega o microfone e pede perdão. Tem que resolver, é um problema que está impedindo o seu progresso espiritual. Do ofendido requer-se o perdão, do ofensor requer-se a reparação. Eu me lembro de uma situação. Conta-se uma história, né? Conta-se por verdadeira história. Eu estou apenas repassando, mas faz todo sentido a história. Uma época, um irmão, mais especificamente o irmão Atmani, ele tinha acabado de chegar recentemente numa cidade, né? E na verdade, ele estava na igreja com os irmãos, ele morava sozinho.
E a igreja não o conhecia muito, ele era muito novo ali, e já estava logo pregando, já estava exercendo função na igreja. O Watchman foi um grande ícone, né, no meio cristão, do movimento de restauração da igreja. E num dado momento, a sua mãe, conforme conta a história, era uma mulher muito nova, e chegou na sua casa e ficou na casa dele. E alguém viu essa mulher entrando, e em vez em quando via ela por lá, ia na padaria, voltava, e aí começou a suspeitar dele, que esse irmão está com sacanagem, porque ele é um irmão solteiro, mas ele vive com uma mulher aí, apareceu uma mulher, e essa mulher está aí, ele não diz nada para ninguém, não é casado, essas coisas de crente, né? Porque crente é linguarudo e fofoqueiro e difamador. Crente é. Se tem coisa que é mais fácil você encontrar pessoas honestas nesse sentido fora da igreja do que na igreja. Porque a igreja, por causa do falso evangelho que eles ouvem, porque eles não ouvem o evangelho de Jesus Cristo, isso acaba fazendo-os ter um senso de justiça própria muito grande. Eles se acham santos, e para poder lustrar a sua pseudo-santidade tem que apontar o erro alheio. E aí logo esse irmão começou a falar na igreja para um, para outro, que tinha uma mulher na casa do irmão Watchmani, e que não sei o que, e essa mulher é muito bonita, e o pau está quebrando lá dentro, e o bicho está pegando, e foi difamando. Passou um tempo, o grupo de irmãos responsável da igreja chamou o Watchmani para uma comunhão, uma reunião administrativa. Hoje em dia fala reunião de ministério, né? Colocou o irmão na roda. Irmão, estamos sabendo que você está com uma mulher na sua casa. Queremos saber se isso é verdade. Ele disse: é verdade. Verdade? Estou com uma mulher na minha casa. E há quanto tempo? Há tanto tempo. Tá, e você continua trabalhando na igreja e não vê problema nisso? Ele: não vejo problema nenhum. Qual o problema aqui? O que está acontecendo? Não, porque nós temos que ser pessoas santas, nós não podemos viver na prostituição. Ele falou: mas vocês estão falando de quê, afinal? Não, porque você está em prostituição, você está com uma mulher na sua casa. Ele falou: não, meu irmão, essa mulher é minha mãe, que veio morar comigo, só que ela não frequenta a igreja. Eu não disse nada porque não tinha por que dizer. É a sua mãe? E agora então, situação difícil. Por que você não disse antes? Mas eles não me perguntaram nada. Ninguém perguntou por que eu deveria falar. Não achei que não tinha problema. Vocês iam pensar isso absurdo. Está resolvido o problema. Não, resolvido não. Porque agora não somente a igreja inteira está sabendo que eu sou um adúltero, ou que seja, eu sou um fornicador, como dizem, né? Sem entrar no mérito da conversa, né? E não somente a igreja, mas os familiares dos irmãos da igreja, e todo mundo, por onde eu ando, todo mundo olha. E agora? Aí dizem, né, conta-se aí na história, que ele pegou um saco cheio de pena de ganso, chamou o irmão que divulgou toda essa difamação a seu respeito, o convidou a subir num prédio bem alto, e de lá ele jogou as penas, soltou as penas, lá do alto do prédio, e pena de ganso, muito levinha, aquelas plumazinhas grandes, pequenas, de todo tamanho, o vento espalhou, e o irmão falou: tá, mas e agora? Agora você desce lá e recolhe todas as penas. Quando você recolher, você terá reparado o mal que você causou a mim. Bem, é só uma história para ilustrar que às vezes a gente começa uma história e não sabe como ela termina. A gente pode destruir a vida de uma pessoa, né? Mesmo você tendo a razão ou não. O fato é que nós todos vamos prestar contas diante de Cristo. Então, Cristo vai dizer, então, voltando para o texto de Mateus capítulo 5, então vai ter com o teu irmão, com aquele com quem você tem um problema. Aí ele diz: enquanto estais com ele a caminho. E essa expressão, essa frase, enquanto estais com ele a caminho, é uma oração, é a frase-chave do texto. É a frase que separa: você está
com o seu irmão, o seu adversário, que seja, num caminho, você está vivo. Então vai resolver, são palavras de Jesus. Resolve o teu problema com o teu adversário, com aquele a quem você ofendeu, enquanto você está vivo. É um problema de natureza temporal. Quem está entendendo? Então resolva enquanto está aqui a caminho, para não suceder que você não resolvendo enquanto você e ele estão vivos, para não ceder que vocês vão se encontrar agora somente diante do tribunal, que não é o tribunal dos homens, porque se fosse o tribunal dos homens, não poderia ter a frase enquanto estáis com ele a caminho. Esse enquanto estáis com ele a caminho é enquanto você está vivo aqui na terra e ele também. Porque depois da morte, você não tem como resolver. Ele foi, você ficou. E se ambos forem, agora vão se encontrar diante do tribunal. Por que diante do juiz? Porque é uma causa a ser resolvida. São palavras de Jesus, não é? Mas quem é crente não entra em juízo. Não entra em juízo eterno. O problema da consequência eterna do pecado está resolvido. Não entra em juízo eterno, não entra em morte eterna, está tudo certo, mas dentro do tempo tem que resolver, porque na eternidade não teremos nós nenhum tipo de problema. E todo problema não resolvido é um problema que permanece. Então, se eu tenho um problema com meu irmão, eu não posso entrar a eternidade com ele, com esse problema, porque lá na eternidade não tem pecado. Logo, eu tenho que resolver antes da eternidade, e antes da eternidade é o tempo. E vá ter com o teu adversário, com o teu irmão, enquanto estás com ele a caminho, para não suceder que ele te leve perante o juiz, depois do caminho, na morte, e então o juiz te entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça te entregue aos verdugos, e os verdugos te recolham à prisão. E em verdade eu vos digo que não sairá de lá enquanto não pagares o último centavo. Em outras palavras, alguém vai dizer nos comentários no chat ou depois no comentário da mensagem editada: isso está parecendo com purgatório. Irmão, na Bíblia não tem a palavra purgatório, na Bíblia tem esse texto. Então você esqueça a palavra purgatório e olhe para as palavras que não é de Moisés. Não são palavras de Moisés, nem de Davi, nem de Salomão, nem de Jeremias, nem de Isaías, nem de Abacuque, nem de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas, e tampouco de Paulo, nem de Pedro, nem de João. São palavras de Jesus. E nós somos discípulos de quem? De Jesus. O problema é que a igreja está tão preocupada com teologia sem fim, querendo saber coisas que não fazem a mínima diferença se foi de um jeito ou foi de outro, e não ouvem as palavras de Jesus. As palavras de Jesus na Bíblia são as palavras de toda a Bíblia, as mais simples e as mais profundas. Se você ouvir só Jesus e a ninguém mais, você não precisa ler Romanos, nem nada, não lê Romanos, nada, só Jesus, você já terá tudo. Não quero dizer que você não deva ler Romanos, nem Coríntios, não, é importante que se leia, até para compreender o desdobramento das palavras de Jesus e como essas palavras se aplicam na vida prática das igrejas. É importante, mas eu quero dizer que Jesus, ele é absoluto em tudo, seja no viver, seja na obra que ele realizou, seja nos seus ensinamentos. As palavras de Jesus não faltam nada. Ele nos falou tudo quanto precisamos saber. E um dos falares de Jesus é exatamente este, que nós precisamos resolver os problemas que nós acabamos criando com os nossos semelhantes no caminho onde nós estamos vivendo hoje. Bem, e o milênio entra onde aí?
Aí eu quero só lembrá-los, antes de eu concluir, porque está faltando uma parte da salvação, eu estou falando, que, como eu disse na mensagem retrasada, salvo engano, o milênio é a última dispensação de 4. O que nós temos antes das dispensações? Nós temos a eternidade passada. Aí temos as dispensações, que são 4, a última é o milênio, e após temos a eternidade futura. Maneira pedagógica de os irmãos entenderem que o tempo, quando inserido no meio da eternidade, esse tempo é dividido em dispensações. Logo, o milênio ainda se trata do tempo. Por isso que é colocado 1000 anos, porque a despeito de ser exatamente 1000 ou não, simbólico ou não, é um período de tempo, não é eternidade ainda. E se é tempo, Deus ainda está trabalhando e realizando a sua obra que tem que realizar em nós. Eu falei isso em caráter de exemplo, tá? Questão do ofendido que tem que perdoar, do ofensor que tem que reparar. Isso serve em todos os sentidos. Aquele dinheiro que você pegou, nunca pagou. Se liberta. Não carregue essas coisas com você. Coisas ocultas que você cometeu contra pessoas. E se ninguém está sabendo, e nem a própria pessoa, não carece de você procurá-la. Não. Caso você cometeu algo e ninguém sabe, só você sabe. Só você sabe, então resolva isso com Jesus e está tudo certo. Até porque você pode causar um outro problema, né? Agora, se o ofendido tem ciência, é algo que tem que ser tratado. Se a Bíblia fala que devemos confessar nossos pecados uns aos outros. Mas não quer dizer que eu quero os meus pecados particulares para as pessoas. É que nós pecamos contra os irmãos. E, portanto, precisamos confessar para o irmão ofendido. Nesse sentido. E confessar não é contar o que o irmão não sabe. É você assumir que errou. E para o seu irmão, olha, irmão, eu errei contra você. Não deveria ter feito isso. Entende? E abraçar o seu irmão. E na presença de Cristo, ambos serem acolhidos pela graça e pelo amor e pelo perdão de Deus. E você ser livre agora para viver em paz. Bem, pessoal, então seguindo, só para a gente poder encerrar por hoje, por causa do horário, que já está avançado. Então, a salvação de Deus nos salva da culpa, quando recebemos o perdão dos nossos pecados da parte de Deus. A salvação de Deus nos salva das consequências eternas dos nossos pecados, que é a morte eterna, mas ainda existe algo do qual precisamos ser salvos. Se Ele nos salva, né, da culpa do pecado e das consequências do pecado, que é o passado e o futuro, somos salvos e fomos salvos. Nós hoje somos salvos, mas a Escritura vai dizer que nós estamos sendo salvos. E aí vai dizer que a salvação de Deus nos salva do poder do pecado. Então nós temos a culpa do pecado, o poder do pecado e as consequências eternas do pecado. Então, dos três, nós temos que observar e atentar para esse segundo que fala do hoje, do agora. Ou seja, o Evangelho de Deus nos oferece uma salvação eterna, e essa salvação que nos salvou da culpa do pecado, que nos salvou da consequência eterna do pecado, essa mesma salvação quer nos salvar do poder do pecado. Do poder do pecado. E é disso que nós vamos continuar falando na semana que vem, na próxima reunião. O poder do pecado é aquilo, basicamente, que o irmão Marcinho ministrou no domingo, sobretudo a ênfase no tema da mensagem dele, né? Lembra do tema? O fascínio do mundo, a fascinação, não é? A fascinação
do mundo, não é isso? Verifiquem para mim, por gentileza, a exatidão do tema. É a fascinação do mundo, né? A fascinação do espírito do mundo. É seduzidos pelo espírito do mundo. Então, preste atenção no título dessa mensagem. Basta ficar só olhando para o título. Seduzidos pelo espírito do mundo. De que maneira o mundo, que é pecaminoso por natureza, exerce poder sobre nossas vidas? Essa é a grande questão. De que maneira o mundo exerce poder? Porque se o Senhor quer nos salvar do poder do pecado, e o mundo por natureza é pecaminoso, a pergunta é: de que maneira este mundo, ou de que maneira o pecado exerce poder sobre mim? Coloca um revólver na minha cabeça? A maneira como o mundo e o pecado exerce controle sobre nós é o poder da sedução. Aí, para você poder ficar claríssimo, imagine um jovem na casa dos seus 13, 14, 15, 16 anos de idade. Apaixonadíssimo por uma mulher, pelo menos aos seus olhos, linda. Eu falo o homem em relação à mulher porque eu sou homem, né? Agora a mulher pode pensar o inverso. Aquela jovenzinha, adolescente, apaixonada, que é uma beleza. Só que, imagine, o outro, que é o objeto da paixão do outro, sabendo que a pessoa é louca e desesperada por ela, vai usar de todo o charme, de toda a sedução para escravizá-la. A pessoa fica presa pela sedução. Ela é seduzida. É uma paixão aqui dentro. Então o pecado, ele exerce poder sobre nós por meio da sedução. Por isso que quando o Tiago vai falar sobre o pecado, ele fala que o pecado, a cobiça nos atrai. Fala de atração. Somos atraídos. E aí cada pessoa tem um tipo de inclinação e de atração diferente. Cada um é preso pelo pecado, e o pecado exerce poder e influência sobre cada um de nós de diversas formas, a depender das nossas inclinações. Então a grande questão é que tem pessoas, por exemplo, que são fascinadas pelas riquezas. Lembra da semente que o semeador lançou entre os espinhos? E os espinhos de Jesus é a fascinação pelas riquezas que impede a semente do evangelho de crescer e frutificar. Coisa simples, a riqueza, dinheiro. A pessoa nem tem riqueza, ela só tem a fascinação da riqueza, ela só quer adquirir o que não tem, não é? E aí a pessoa então às vezes vive toda a sua vida, não é, em função, seduzido. Tem outros que são seduzidos pela mentira. Mente sem necessidade nenhuma. Porque às vezes tem algumas circunstâncias que você fala: meu Deus do céu, está igual o Raabe, né? Se eu não mentir aqui, o problema acontece maior. Eu não estou justificando a mentira, eu estou apenas dizendo. Mas tem pessoa que mente à toa. Não tem para que mentir, mas a pessoa tem a sedução de criar aquela fantasia na mente das pessoas e da sua própria. Então são seduzidos pelo sexo. A sedução do sexo, quando fora dos padrões da normalidade, é o que a Bíblia chama de luxúria. Cuidado, porque luxúria não tem nada a ver com o luxo. Luxo é uma coisa, luxúria é outra coisa. A luxúria é o desejo exagerado do sexo. E o desejo exagerado nos leva a uma série infinita de pecados dentro da área sexual. Prostituição, adultério e, por fim, a perversão que não tem fim, não é?
Tem pessoas que são seduzidas pela inveja, são controlados, o poder da inveja é muito grande sobre a vida da pessoa. Outros falam da vida alheia, outros são julgadores, juízes da vida alheia, outros são pessoas mesquinhas, incapazes de doar, de compartilhar, de dividir. E assim, se eu fosse ficar aqui falando, não tem fim. Então, nós temos que atentar para o problema do poder do pecado, que ele exerce sobre nós, porque é deste poder do pecado que o Senhor hoje está nos salvando. Tá bom? Próxima semana, ao retomarmos este estudo, nós vamos seguir compreendendo esse aspecto do poder do pecado, que é o único que não está resolvido ainda em nossas vidas. Porque com respeito à culpa do pecado está resolvido definitivamente, as consequências eternas do pecado estão decididas e resolvidas eternamente. Agora o poder do pecado não está resolvido. Eu sei que os crentes gostam de declarar que eu estou liberto do pecado, né? Tem até uns hinos que são lindos, lindos, maravilhosos, espetaculares, que até eu mesmo gosto muito, né? Que fala, o pecado não pode mais me dominar. É verdade, porque eu estou afirmando a obra de Cristo. A partir da obra de Cristo, o pecado não pode me dominar. O problema é que, se eu não me aproprio da obra de Cristo, o pecado me domina. Perfeito? Então, estamos falando sobre salvação para poder chegar no milênio. Então, vamos focar aqui na questão do poder do pecado. E a semana que vem a gente segue nesse entendimento. Tá bom?